Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, me capacitando e edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos fazer uma pequena recapitulação. Nós estávamos estudando o livro de Esdras, estudamos os 3 primeiros capítulos, vimos todo o início da reconstrução do templo e da volta do povo de Israel para Jerusalém. Isso aconteceu através do decreto do rei Ciro, em 539. Aí, quando deu 536, lançaram os fundamentos do templo. Só que aconteceu um grande problema, que nós vamos ver nesse capítulo aqui de hoje. As obras do templo foram paralisadas. E elas foram paralisadas por 16 anos, de meados de 536 a 520. Em 520, Deus levanta 2 profetas. Ageu, que já era bem idoso, e Zacarias, que era um jovem. Aí nós fomos para o livro de Ageu, vimos a sua profecia, na qual ele exortava o povo a tirar um pouquinho a atenção da sua própria vida e colocar a atenção nas coisas do Senhor. Vimos também o profeta Zacarias, que juntamente com Ageu, traz as profecias que garantiriam que o templo seria reconstruído. No caso de Zacarias, o ministério profético dele foi maior, porque ele, inclusive, vai falar o que nós chamamos do Apocalipse do Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia da importância do profeta Zacarias, ele pode até ser considerado como se fosse um profeta maior. Os estudiosos judaicos colocavam Zacarias no mesmo nível de importância de Isaías, de Jeremias, de Daniel. Por quê? Porque é uma obra muito ampla. Porém, quando o cânon bíblico foi montado, foi alinhado, eles escolheram colocar Zacarias como o principal livro dos profetas menores. Tanto é que ele sozinho é a maioria de todos os livros. Então, assim, em Zacarias nós aprendemos muitas coisas. E vimos principalmente o quê? O que vai acontecer no capítulo 5. Esse capítulo 4 de Esdras é o chamado capítulo da oposição e da luta contra o povo de Deus e contra a obra de Deus. Amém? Vamos ao capítulo. Esdras, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhe: Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Vamos fazer uma pausa. Veja. O reino do norte tinha deixado de existir. A capital, Samaria, foi derrubada em 722 pelo rei assírio. Entendeu? Quem era esse rei assírio? Era o pai desse Esar-Hadom, que aparece no versículo 2. O que esse rei fez? Além de destruir a cidade, matar um monte de gente, levou o povo cativo para outras terras. Qual era a política dos assírios? Todos os países conquistados, eles retiravam o povo e levavam o povo para longe. Para quê? Para remover a identidade nacional. Não apenas isso, eles matavam os profetas e
prendiam os reis, matavam os sacerdotes, para eliminar a religião do povo. O que eles tiravam? O sentido de nação através do espaço geográfico e o sentido de cultura que vinha da religião. E com o Reino do Norte não foi diferente. O Reino do Norte foi totalmente erradicado. Inclusive os assírios tentaram fazer a mesma coisa com o Reino do Sul e cercaram Jerusalém. E nós estudamos juntos que o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, formaram a resistência contra Senaqueribe. E numa noite Deus opera um milagre e o anjo do Senhor mata 185 mil homens do exército da Síria, derrotando os assírios. E Jerusalém não caiu na mão dos assírios. Porém, Jerusalém, mais de 100 anos após, vai cair diante de Nabucodonosor, o rei babilônico, que levou o povo cativo para a Babilônia. Nós estudamos isso no livro do profeta Daniel. Mas ao final do livro do profeta Daniel, cumprindo as profecias de Daniel, a Pérsia toma a cidade de Babilônia, através de um governante, o grande general chamado Dario, o Medo, conhecido também como General Góbrias. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, e quando o rio Eufrates abaixou, eles entraram pelo túnel do rio, fazendo o que era impossível, conquistar a cidade de Babilônia. Quando Ciro, que era o rei da época, que estava acima de Dario, o general, Dario era o príncipe regente da região. Quando Ciro assumiu o poder, foi lido para ele a profecia do profeta Isaías. E foi mostrado para ele a profecia, as profecias bíblicas que falavam de toda essa mudança de governo. Esse Ciro deu o decreto de retorno ao povo. Só que aí o que acontece? Os reis assírios, além de ter tirado o povo de Israel de lá e nunca mais voltou, eles tinham levado um monte de gente para a terra de Israel. E esse pessoal era extremamente idólatra. Eram povos extremamente idólatras. Só que aí as feras do campo, o que Deus faz? Deus começa a trazer juízo sobre a terra. E aí as feras do campo começam a matar muita gente e eles começam a ter um monte de problemas. O que o rei assírio faz? Pega sacerdotes do povo de Israel e traz de volta apenas os sacerdotes, alguns, para que eles sacrificassem ao Deus de Israel e apaziguassem a terra. O que aconteceu? A partir daí surgiu o que a gente chama de culto samaritano, que é um culto misturado. É um culto que não é um culto bíblico, é um culto que usa partes da Bíblia. É uma religião misturada. Esses samaritanos estavam na terra. Quando o povo de Judá voltou, eles viram que começou a reconstruir o templo. O que eles fizeram? Tentaram se ajuntar. E no versículo eles falam, olha, nós vamos edificar juntamente com vocês. E nós também vamos servir o Deus de Israel. Porém, Deuteronômio, o Pentateuco ensina que o povo de Israel não pode misturar o culto com religiões estranhas. Da mesma maneira que no Novo Testamento, o cristianismo é impossível de se ajuntar com qualquer religião. Por quê? Porque o cristianismo, segundo palavras do próprio Jesus, Jesus ensinou o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Então, segundo o que Jesus ensinou, e eu creio que ele é o nosso Deus, se ele é o meu Deus, ele sabe o que ele estava falando, Jesus falou que só existe salvação no nome dele. Não existe salvação no nome de Buda, não existe salvação no nome de Orixá, não existe salvação no nome de guias, não existe salvação no nome de Maomé. Apenas em Cristo existe salvação. Por quê? Porque o culto a Deus é um culto exclusivo. Pastor, e aquele homem que vive lá no interior do mundo e que é um eleito? Deus vai buscar. Deus vai levantar de alguma maneira e vai buscar. Deus não deixa ninguém para trás. A sua igreja, ele salva. Então, no quadro aqui, o que nós temos que entender? Se fosse nos dias de hoje, ia sair no Jornal Nacional. O povo de todas as religiões quer se juntar aos cristãos e fazer um grande ato, uma grande religião. Não pode. Quem vai fazer isso? Vai ser o falso profeta. E vai criar religião de adoração ao anti-Messias, ao anticristo. E a Bíblia fala que todo mundo vai adorar o anticristo como se fosse um Deus. E vai blasfemar contra o nome de Jesus. E eu e você vamos virar inimigos do Estado. E vamos ser perseguidos. Porque amamos o nome de Jesus. É o mesmo quadro. Satanás sempre age da mesma maneira. Satanás sempre quer trazer mistura. É muito comum as pessoas acharem que porque elas têm uma religião, elas adoram o Deus da Bíblia. Isso é muito comum. Só que o apóstolo João nos ensina o seguinte na sua primeira carta, que aquele que crê em Deus obedece os seus mandamentos. E quando nós vamos para as religiões, nós vemos que as religiões são contrárias aos mandamentos de Jesus. O que impede com que nós tenhamos comunhão, que nós cultuemos juntos. Do mesmo jeito que era nos dias do Antigo Testamento, é hoje. Hoje, inclusive, se um cristão se ajuntar com religiões estranhas, ele tem que ser excomungado. Ele tem que ser excluído da igreja. Por práticas anticristãs. A Bíblia proíbe esse tipo de prática. Para vocês terem uma ideia da seriedade do que essa turma está propondo aqui. O que eles estão falando? Vamos adorar Deus junto, nós também adoramos a Deus. Não, Deus eu acredito. Aí você abre o armário dele, tem um Buda desse tamanho, de 1 metro. Aí você fala, não, peraí. Meu Deus não permite idolatria. Esse seu Buda aí, o corpo dele está no túmulo. Apodreceu. O meu Deus não. O meu Deus é santo, a morte não pode deter ele. E no 3º dia ele ressuscitou e hoje ele está sentado no céu. No seu trono, governando a terra. O nome do meu Deus é Jesus Cristo, não é Buda. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que a Bíblia ensina. Entendem a proposta que está aqui? Cuidado, irmãos. Você vai ser pressionado. As pessoas vão querer dizer para você que adoram o mesmo Deus. E não adoram. Elas adoram um ídolo que elas deram o nome de Deus. Mas elas não adoram Jesus Cristo. Porque se elas adorassem Jesus Cristo, elas o seguiriam. E como sinal de que eram verdadeiros adoradores, o adorariam em espírito e em verdade. Através do novo nascimento e da verdade da palavra de Deus. Jesus falou, é chegada a hora dos verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Então não se engane, pode ser palavra bonita, pode ser palavra legal. Ah, pastor, nós podemos fazer parte de uma passeata contra a violência? Sim. Nós podemos fazer parte de uma passeata contra a corrupção? Sim.
Nós podemos fazer parte de uma passeata pelos direitos humanos? Sim. Mas o que eu não posso é ter uma religião junta. O que eu não devo fazer é ter um culto ecumênico, onde misture elementos. Então, isso que eu preciso tomar cuidado. E hoje, infelizmente, existem algumas igrejas evangélicas que estão misturando elementos de misticismo no seu culto. E estão descaracterizando a palavra de Deus. Mas isso é outro assunto. O assunto aqui é: o povo da terra está tentando adulterar a verdadeira religião. E isso acontece até hoje. Amém? Vamos seguir, versículo 3. Porém, Zorobabel e Jéshua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Olha que interessante, olha a sabedoria de Zorobabel. Ele fez uso da lei que Ciro decretou. E a lei era a lei dos medos e persas, que não podia ser revogada. Quando nós estudarmos o livro de Esther, nós vamos entender a seriedade disso. Toda lei que um rei medo, um rei persa promulgava, não podia ser revogada. E ela tinha que ser cumprida ao pé da letra. O que Zorobabel faz? Primeiro, dá uma resposta firme: ó, nós não vamos se juntar com vocês. Segundo, nós vamos cumprir a lei que o rei Ciro falou. Zorobabel, eu entendo, guiado pelo Espírito Santo, usa a lei a seu favor. E de maneira perfeita, rejeita aquilo. É a mesma coisa que te chamarem para você ir num templo de feitiçaria. Não, você pode ir lá e adorar Jesus. Mas não pode, você não deve frequentar esses lugares. Tudo bem que se você entrar lá, o capeta vai ficar endemoniado. Mas nem vai ter culto lá deles, porque se tem um cristão cheio do Espírito Santo, eles não conseguem nem fazer o trabalho, pede para sair. Já vi vários testemunhos. Entendeu? Mas assim, você não deve se misturar porque você não serve a outros deuses. Com muito respeito, com muita educação, fala: olha, estou bem aqui, se você quiser visitar a nossa igreja, ela está aberta. A reunião lá é quarta-feira às 8 horas e domingo às 8 horas. Vai lá visitar, que você vai cantar louvores a Deus e vai adorar a Deus de maneira bíblica. Vai adorar Jesus Cristo. E ó, inclusive vou orar por você. Quer que eu ore por você? Ah, eu quero. Então tá bom, vou orar por você. E se ele der moleza, você já mete a mão na cabeça e já ora na hora já por ele. Entendeu? Amém? Vamos lá, versículo 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. O que o povo fazia? Olhem para mim. Todas as maneiras que eles tinham de perturbar a obra, eles perturbavam. Todas as vezes eles faziam isso. Amém? Versículo 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. O que eles fizeram? Eles alugaram advogados, eles alugaram líderes, eles entraram com suborno, eles entraram com corrupção para deter a obra. Eles saíram do campo da contaminação e foram para o campo político-econômico. A coisa mais normal na história do povo de Deus é ser perseguido, usando a política, a economia e as leis do país. Os cristãos normalmente não são perseguidos por causa da sua fé, porque são crentes. Eles são perseguidos porque aquilo que eles acreditam vai contrário a uma lei do país. Por exemplo, no caso de Roma, Roma dizia que o imperador era Deus e que tinha que ser adorado. Os cristãos não queriam adorar o imperador.
Por isso eles foram presos, mortos e perderam a cidadania. No final dos tempos vai haver uma marca, vai haver um sistema único de crédito, o sistema 666, que vai além de ensinar adoração ao anticristo, ao falso profeta e à imagem da besta. Vai fazer com que quem não tem essa marca de adoração, uma marca religiosa, não possa comprar, não possa vender, não possa fazer nada. É sempre a mesma coisa, até o fim dos tempos. Amém? Aí veja que interessante. Vamos dar um pulo no versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Até aqui. Olhem para mim. Esse versículo tem o mesmo texto, fala do mesmo rei Dario, do versículo 5. O que acontece? O versículo 24 mostra o resultado da guerra contra o povo de Deus, da oposição contra o povo de Deus. A história registra que de 536, que era o governo do rei Ciro, olha aí no teu versículo 5, ó, todos os dias de Ciro, vê aí, versículo 5. Tá vendo? Até o reinado de Dario, que começou em 522. A obra parou de 536 até 520, 16 anos. Por causa dessa oposição. O que aconteceu? O povo desanimou. O povo perdeu o foco. E parou de edificar o templo. E começou a cuidar da própria vida. O que Deus teve que fazer? Levantou o profeta Ageu. E falou, olha, vocês estão construindo casa bonita para vocês. E estão esquecendo da minha casa. Ligaram os pontos agora? É por causa dessa lacuna aqui que foram levantados Ageu e Zacarias. 16 anos a obra do templo ficou parada. E o instrumento que o diabo usou foi o ataque ao povo de Deus e o desânimo do povo. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você de uma maneira bem delicada. Evangelho não é para frouxo. Evangelho não é para molenga. Evangelho não é para mimizento. Evangelho é para homens e mulheres firmes, confiantes e que amam a Jesus Cristo de todo o seu entendimento e de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua vida. Esse é o Evangelho que Jesus veio ensinar para nós. Entendeu? Não é coisa para frouxo. Se você tem coisas mais importantes a fazer do que adorar a Deus, você está no foco errado. Você está fora do padrão. Você não está vivendo o Evangelho bíblico. Essa é a verdade que o Novo Testamento nos ensina. O povo aqui é um exemplo. Desanimaram e largaram mão da obra do Senhor. Eu pergunto, e só você pode responder, quando você desanima na vida cristã, e isso acontece, você é o primeiro a largar da obra do Senhor? Quando você fica doente, você busca o quê? O médico ou você foge do médico? Entende o que eu estou querendo ensinar? Desanimou, sabe o que você tem que fazer quando desanima? Aí que você tem que buscar Deus. Está sendo atacado? O que você tem que fazer? Buscar Deus. Porque em Deus vai ser derramado o poder do Espírito Santo que vai te capacitar a viver uma vida cristã verdadeira e firme. Agora, se você for frouxo, ou se você buscar apenas aquilo que te agrada, você tem uma fé infantil e você é muito criança.
Porque quem busca apenas aquilo que agrada é extremamente infantil. Cristianismo verdadeiro fala de momentos de desconforto. Um adulto que faz o que tem que fazer tem na sua vida normal momentos de desconforto. Ou vai dizer que você nunca teve que acordar às 5 horas da manhã cansado, sem vontade nenhuma e ir trabalhar, porque você tinha uma família para sustentar. Por que com Deus é diferente? Ah, não estou com vontade, hoje eu estou triste. Faz a mesma coisa com o seu patrão. Faz a mesma coisa com a sua vida e vamos ver o que acontece. Amém? Vamos continuar. Versículo 6. Uma passagem interessante aqui. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Olha que interessante. O escritor dessa carta foi Esdras. E ele, nesse capítulo, fala do primeiro combate contra o povo de Deus, que aconteceu em 536. Só que esse rei aqui, Assuero, quem é? Ele é o marido da rainha Esther. E ele começou a reinar em 493. Aproximadamente 39 anos depois. 39 não, 42 anos depois. O que Esdras está mostrando? Não apenas nos dias de Ciro, não apenas nos dias do rei Dario, mas também nos dias do rei Assuero, a perseguição contra o povo de Deus e contra a reconstrução da cidade continuou. Isso explica por que Neemias, anos à frente, ia retornar para Jerusalém, numa cidade parcialmente destruída, sem muro, sem porta, apenas com o templo reconstruído, por causa desses ataques. E não bastasse isso, versículo 7, olha que interessante. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabel e outros seus companheiros, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos, na língua siríaca. Até aqui, olha que interessante. Quem é Artaxerxes? É o filho de Assuero, que começou a reinar em 465. O que Esdras está mostrando? Em 539 até 520 teve oposição. Em 493 teve oposição. Em 465 teve oposição. Esdras está mostrando uma linha de ação do inimigo. O diabo usando pessoas para atacar a obra de Deus, para bloquear a obra de Deus. E isso é feito até hoje. Vai nos países comunistas. Vai nos países islâmicos. O diabo usa homens para deter a pregação do evangelho. Pega no Ocidente, que entre aspas tem liberdade, veja o que os políticos comunistas fazem contra a igreja. Defendendo ideologias que são contrárias à fé, como aborto, como ideologia de gênero, incentivo ao homossexualismo e à perversão sexual. É assim que funciona. Entendeu? Sempre que Satanás pode, ele usa pessoas. Nosso pastor crê em conspiração? Não, eu creio em muito mais. Eu creio em uma mente demoníaca por trás de um sistema corrupto, usando tudo aquilo que pode para deter a obra de Deus. É isso que nós vemos em todas as áreas. Que o pessoal chama popularmente de teoria de conspiração, só que eu acho muito pobre. Porque de trás de todo o ensino anticristo, de trás de toda maldade, de trás de toda opressão, existe atividade satânica, usando homens, que no Antigo Testamento são chamados de filhos de Belial, que era um demônio de alta
alta grife naquela época. Amém? Aí vamos ver o que aconteceu nos dias desse rei Artaxerxes. Versículo 8. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes no teor seguinte. Gente, quem é o chanceler? O chanceler é uma espécie de governador da província. Essa carta eles escreveram em siríaco, em aramaico. É um dos poucos trechos da Bíblia que está escrito em aramaico. Está aqui no livro de Esdras. Por quê? Olha a astúcia. Eles escreveram na língua do rei. Para se fazer entender, para que não houvesse dúvida. Eles vieram com força total para que a documentação tivesse efeito. Foi assim que fizeram. E aí a narrativa continua, versículo 9. Então escreveu Reum, Reum, chanceler, Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, os afarzaquitas, tarpelistas, afarcitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas e muitos outros povos, que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além-rio, em tal tempo. O que Esdras está contando? Na época de 465, juntou todos os povos de Samaria e do reino do norte. Todos eles se juntaram contra o povo de Deus. E isso vai acontecer de novo. O Apocalipse conta a mesma história. O mundo vai ser contrário à igreja. As igrejas vão ser fechadas. A Bíblia vai ser proibida. E você não vai ter essa liberdade de louvar a Deus assim. Não vai. Isso já acontece hoje. Eu estava vendo uma igreja na China. Eles no alto da casa puseram som alto, como se fosse uma festa. E no porão estava adorando a Deus. E com limite de umas 15, 20 pessoas, para não chamar a atenção do governo. Hoje já existe isso em boa parte do mundo. É que a mídia corrompida, comprada, não noticia, mas veja, 300 mil cristãos foram mortos ou agredidos no ano passado, no mundo. É muita gente. Só que a mídia não fala, a mídia é só axé, axé, sabe? Vocês não sabem disso, só o João lembra. Era um movimento para juntar todas as religiões, baseada na feitiçaria africana. Entendeu? Capeta para todo lado. Entendeu? É isso que o mundo sempre fala. Amém? Vamos seguir, versículo 11. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda do rei. Até aqui. Olha que interessante. Eles vieram tocando no órgão mais sensível, o bolso. Veja, nenhum governo vai querer incentivar uma obra que vai trazer prejuízo financeiro. O governo normalmente quer arrecadar impostos. Pode ver a marca dos governos corruptos. Eles sempre querem aumentar impostos. Toda vez eles querem meter a mão no bolso do contribuinte de alguma maneira, porque eles precisam de dinheiro para sustentar sua corrupção. Isso é em todo lugar do mundo.
Então o que eles fizeram? Olha como eles eram astutos. Primeira coisa, falaram, olha, essa cidade é rebelde. Se eles se reedificarem, eles não vão pagar tributo. E vocês vão ter prejuízo. É isso que eles fizeram aqui. Muito astutos. E aí a narrativa continua, versículo 14. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar o rei, para que busque no livro das crônicas dos teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Olha até aqui, olha que interessante. Eles usam uma estratégia de lançar o passado na cara. Jerusalém foi uma cidade rebelde? Sim! Se rebelou contra os reis assírios, se rebelou contra Nabucodonosor, se rebelou contra todo mundo. Por quê? Porque eles sempre buscavam autonomia. Trazendo para os dias de hoje. Tenta lembrar na sua vida, assim que você se posicionou por Cristo, alguém veio jogar o seu passado na sua cara. Tem gente próxima a você, inclusive seus familiares, que não olham o seu cristianismo com o devido respeito que deveria ser olhado. E muitas vezes acham que é tudo conversa mole, é tudo papo furado. E você não é aquilo que você está mostrando ser. Porque você é aquele ser corrupto. Aquele miserável pecador que só fazia besteira antes de conhecer a Cristo. E vira e mexe, joga o passado na sua cara. Já aconteceu comigo, pessoa próxima, vir jogar o passado na minha cara. Irmãos, vou usar um jargão de crente. Quando o diabo, usando pessoas, vier jogar o seu passado na sua cara, joga o futuro dele na cara dele. Responder da seguinte forma, falando, olha, realmente, eu sou tudo isso que você falou, eu fiz tudo isso. E eu estou muito arrependido. Porém, eu criei em Cristo, Ele me salvou. E eu vou passar a minha eternidade com Deus. Porém, para aquele que não se arrepender do seu pecado, não crê em Jesus, vai passar a eternidade em tormento. Se você morresse hoje, você iria para onde? Pode estar nos dedos. Porque a pessoa que está jogando seu passado na cara, ela está sendo extremamente pesada. Mas quando isso acontecer, não se preocupa. Bem-vindo ao clube. É assim mesmo. Você vai ouvir aquela frase, ih, fulana, o que você ouve? O cara era bêbado, ela era prostituta, o cara era ladrão, agora ficou bonzinho, foi para a igreja. É isso mesmo. Igreja é lugar de ex-drogado, ex-pitimbado, ex-maluco, ex-adúltero, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-assassino. E Deus é tão perfeito que o homem, segundo o coração de Deus, o rei Davi, é um ex-adúltero, assassino. Matou Urias pela espada dos inimigos. O homem segundo o coração de Deus. E o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, era assassino de cristão. E Deus vai lá, salva o cara e transforma no principal escritor do Novo Testamento. O camarada que foi usado para lançar todo o fundamento da igreja. Deus tem um senso de humor maravilhoso. E vou contar mais, você não sabe o que Deus fez para completar o clube do rei Davi e do apóstolo Paulo. Salvou eu e você.
Aí fica a gangue toda junta, a bandidagem toda junta. Amém? Ou alguém aqui pode alegar que era bom? Não, né, irmãos? Vamos seguir. Versículo 17. E o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais seus companheiros, que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além-rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além-rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedires aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. Até aqui. Olha que interessante, irmãos. Não é que o rei achou os escritos que descreviam como era Jerusalém. Inclusive aqui está sendo citado a grandeza do rei Davi, a grandeza do rei Salomão, está tudo isso em crônicas. Porque se registrava na história. Entendeu? Existe registro secular do rei Davi. Os incrédulos diziam que o rei Davi nunca havia existido. Até que um arqueólogo foi lá, desenterrou uma coisa daquela região e encontrou o nome do rei Davi no escrito. Entendeu? Aí o que acontece? O filho do rei Ciro, chamado rei Cambises, paralisou a obra. Porque ele achou na documentação que a cidade era rebelde. Até segunda ordem. Falou, ó, para tudo. Não mexe em mais nada. E aí o que vai acontecer? Versículo 22. E guardai-vos de seres remisso nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Até aqui. Olha que interessante. O rei manda a carta, eles leem a carta, imediatamente param tudo. Irmãos, teve político brasileiro, eu já vi pessoa na nossa Câmara dos Deputados, em audiência pública, pegar a Bíblia e falar. Um ativista dessas ideologias estranhas, que tinha que acabar com esse livro maldito. É só procurar na internet, está lá registrado. Eu vi gente dizendo que tinha que silenciar a igreja, porque a igreja não pode ter opinião política. Só que a minha Bíblia ensina que a igreja tem sim uma opinião política, e a opinião política da igreja é a seguinte, é o que a Bíblia fala. Tudo que é contra a Bíblia, eu sou contra. Tudo que é anticristo, eu sou contra. Essa é a opinião política da igreja. E nós confiamos apenas em Jesus Cristo para resolver o nosso problema. Porém, vamos tentar apoiar aquilo que é certo. Aquilo que fecha dentro da possibilidade com a Bíblia. Mas tinha gente que queria transformar isso em crime. Se o que alguns deputados e alguns juízes falaram fosse aprovado, isso que eu acabei de falar, eu seria preso. Essa é a lei que queriam aprovar. Mudou alguma coisa? Aí eu pergunto, assim que derem ordem de fechar a igreja, o que vocês acham que o mundo vai fazer? Vai correr para fechar, é o que eles fizeram aqui. Irmãos,
Sempre que os seus inimigos, sempre que as pessoas que te odeiam, sempre que as pessoas que são levantadas por Satanás para te prejudicar, tiverem uma oportunidade, elas vão bater, e vão bater forte. Então você prepara o couro, porque vai chegar um dia que você vai levar paulada. Seja do seu patrão, seja da sua família, seja do seu cônjuge, seja até dos seus filhos, ou do seu pai e da sua mãe. Isso vai acontecer. Então não estranhe, Jesus falou: vos odiarão, mas antes odiaram primeiramente a mim. Serão odiados por causa do meu nome. A razão que o mundo nos odeia é por causa do nome de Jesus. Então entenda, o diabo vai usar, veja, a Bíblia ensina que tem dois tipos de gente no mundo. Aqueles que creem no Cristo, no Messias, e são filhos de Deus. E aqueles que não creem no Cristo, e são filhos do diabo. A Bíblia não ensina apenas isso, que quem é filho do diabo está debaixo do império do diabo e tem total legalidade de ser usado por ele. Olha que sério. A triste situação do perdido, a triste situação do pecador. E ele é lógico, porque ele ainda guarda traços da imagem e semelhança de Deus, ele tenta controlar aquilo. Por quê? Porque a gente vê muita gente honesta, a gente vê muita gente boa, que tenta fazer o bem. Só que é um incrédulo. Se morrer, vai para o inferno. Mas, pode perceber, e quem é crente aqui há mais anos sabe, o ambiente à nossa volta está mudando. Aqui de crente velho tem eu e o irmão João. E o Erasmo, a Luiz e o Rodrigo, porém, são mais novos. A Ariadne também frequentava a igreja de pequeno, mas era novinha. Irmãos, o ambiente está mudando. A coisa está ficando, irmã Luísa também, a coisa está ficando cada vez mais feia para a igreja. E assim que o mundo anticristão tiver oportunidade, ele vai botar a mão na boca da igreja. E vai fazer com gosto. Amém? E que mais que eu vejo? Veja, todo mover de Deus tem oposição. Tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida vai ter oposição. Sempre que você quiser crescer em Deus, sempre que você quiser mudar a sua vida, sempre que você quiser cultivar aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que serve para edificação, você vai ter oposição. Porque o diabo não chuta cachorro morto. Os espíritos malignos só atacam aquele que está tendo mudança, que está tentando crescer, que está tentando buscar Deus, que está tentando mudar a sua vida. Quando você tiver oposição, descansa, se fortalece em Deus e continua fazendo aquilo que é certo, continua fazendo aquilo que tem que fazer. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.